O mistério do sobrado. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Por que algumas pessoas aparentemente sem ligação, foram assassinadas naquela sala, sem que ninguém nada escutasse? Qual foi a razão que levou as vítimas a reunirem-se justamente na casa de Dona Zefa, uma mulher de bem, tão querida por toda a vizinhança? O Mistério do Sobrado é um romance intrigante, que fala de culpa e arrependimento, de erros e acertos. Uma narrativa emocionante, onde o mistério e o suspense certamente prenderão a atenção do leitor das primeiras até as últimas páginas, conduzindo-o a um desfecho absolutamente inesperado e surpreendente. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios para ajudar no crescimento e comenta bastante para que o YouTube continue divulgando o canal. Gostaria de ajudar o canal? Pix, fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. Capítulo 1. Os desaparecidos. Iva estava inquieta, sentada no sofá de sua sala de estar, tentava se concentrar na leitura de uma revista. Onde será que está Eleocácio até esta hora? Será que está com ela? Como será essa mulher, jovem, bonita? Não devo pensar nisso nem me atormentar com ciúmes. Mas ele nunca se atrasou assim. Terá acontecido alguma coisa? Nisso o filho chegou e Iva foi logo dizendo: seu pai ainda não chegou, não costuma se atrasar assim, me disse que ia estar em casa às 20 horas e já são 22h10. Talvez ele tenha ficado no fórum, respondeu o moço calmamente. Você sabe que a esta hora está fechado. Estou preocupada. A profissão do seu pai faz com que ele tenha inimigos e ele nunca se atrasou sem avisar. Por que a senhora não telefona para o fórum, para os colegas dele? Opinou o filho, despreocupado. E foi isso que Iva fez, por 10 minutos telefonou para várias pessoas e ninguém sabia do juiz Eleocácio. Nisso a filha chegou, era uma moça bonita. Fora a uma festa, ao ver a mãe preocupada lhe indagou e, quando ficou sabendo que o pai ainda não havia chegado, começou a chorar, deixando a mãe mais aflita ainda. Mamãe, será que aconteceu algo ruim com papai? Estou lembrando do sonho que tive com ele na semana passada em que o vi morto numa poça de sangue. Contei a ele, que riu e me disse que sonhar com uma pessoa morrendo é saúde para ela. Fiquei impressionada, mas esqueci, agora estou lembrando e até me arrepio. Será que aconteceu algo com papai? Vocês não devem pensar no pior, disse o rapaz. Daqui a pouco ele chega. Papai nunca se atrasa sem avisar, falou a mocinha. Temos que tomar uma providência. Por favor, meu filho, vá à delegacia, às vezes ocorreu um acidente, um assalto, procure saber dele e dê queixa de seu desaparecimento, pediu Iva. Será preciso mesmo, mamãe? Perguntou o moço. Vendo a mãe e a irmã preocupadas, resolveu ir. Chegando à delegacia, ficou indeciso, identificou-se e falou ao delegado. Minha mãe está preocupada, meu pai não voltou para casa, ele é pontual e não se atrasa nunca. Ele disse que ia chegar às 20 horas e ainda não voltou. Pensamos num acidente, que ele se sentiu mal. Não ocorreu nenhum acidente, respondeu o delegado Cássio. Hoje é sexta-feira, talvez ele tenha ficado conversando com amigos, tenha ido a algum lugar e se esquecido de avisar. Minha mãe já telefonou para todos os amigos dele, e disseram que ele foi embora no horário de costume e que parecia normal. Vamos dar uma procurada, embora sejam poucas horas para o considerar desaparecido. Não se preocupe, se ele voltar nos avise, e se soubermos dele lhe darei notícias. O filho do juiz saiu e um investigador comentou, esse juiz Eleocácio é mulherengo, está sempre envolvido com amantes. Atualmente tem saído com uma moça muito bonita, talvez esteja com ela. Sabe o nome e o endereço dessa moça? Indagou o delegado. Chama-se Suelen e sei onde mora, respondeu o investigador. Vamos lá, se encontrarmos o juiz, pediremos para ele telefonar para a família, falou o delegado. Suelen morava num conjunto habitacional, num apartamento pequeno.
Bateram na porta e a vizinha foi ver, estranhou ser da polícia. Procuramos por Suelen, disse o delegado. Sabe se ela está em casa? Não está, saiu toda arrumada. Mas por que a procuram? Ela fez alguma coisa? Perguntou a vizinha, assustada. Não, senhora, ela não fez nada de errado, respondeu o delegado tranquilamente. Só queríamos uma informação, se ela sabe de uma pessoa. Será que ela demora? Não sei não, senhor, respondeu a mulher. Suelen não tem hora para chegar em casa, pode até ser que tenha ido viajar, passar o final de semana em algum lugar. Sabem, ela agora tem um amante importante. Não sei quem é, mas tem dinheiro, tem dado presentes caros para ela. É só isso, senhora, obrigado pela informação, falou o delegado, despedindo-se. Querem deixar algum recado para ela? Perguntou a vizinha. Não, respondeu lacônico o homem da lei. E foram embora. Tem dado dinheiro para ela. Esse juiz é rico? Perguntou o delegado. Acho que se sustenta com seu ordenado, respondeu o investigador. Mas dizem que ele não é muito honesto. Talvez não seja mesmo. Bem, não vamos nos preocupar com o casal de amantes. Tudo indica que foram passear juntos. E esqueceram o assunto, pois tinham muito trabalho e sexta-feira à noite sempre aumentavam as ocorrências. Iva passou a noite em claro e nada de notícias. No sábado à tarde falou tanto que o filho voltou à delegacia. O delegado Cássio o atendeu. Senhor delegado, por favor, estamos preocupados com meu pai, ele é juiz e vocês precisam tomar providências. Não nos deu atenção nem notícias. Não é descaso nosso. Investigamos ontem à noite e não o encontramos. Devo-lhe dizer que seu pai tem uma amante e que esta não foi encontrada. Tudo indica que se ausentaram juntos, respondeu o delegado. O senhor acha que os dois estão juntos? Viajaram? Perguntou o moço, envergonhado. É o que concluímos. O juiz estava de carro, este não foi encontrado ou visto, não ocorreu acidente, assalto, nada que pudesse nos preocupar. Sinto dizer, mas seu pai deve ter ido passear com a amante e não avisou. O moço se encabulou, despediu-se com um aceno de cabeça e voltou para casa. Chegou, sentou-se ao lado da mãe e disse: Na delegacia eles acham que papai viajou. Sinto-lhe dizer isto, mamãe, mas eles concluíram que ele foi a algum lugar com a amante, pois ela também se ausentou, desapareceu. Não acharam o carro do papai em lugar nenhum da cidade. Sei que ele está saindo com uma mulher. Sempre me traiu, falou Iva, suspirando. Sou uma boba em ficar preocupada com ele. Mas não creio que ele tenha feito isso, viajado. Eleocácio sabe que eu sou preocupada e ele tem um nome a zelar. Mamãe, acho que não foi prudente eu ter ido à delegacia. Papai estará aqui na segunda-feira, pedirá desculpas e pronto, tudo ficará bem de novo. Isso se ele não resolveu nos abandonar para ficar com aquela mulher. Você a conhece? Perguntou Iva. Não, e nem quero. Vamos aguardar, e não quero vê-la mais preocupada. Ele não merece, falou o filho. Não merece, mas estou. Sinto que algo ruim aconteceu. Mas vou tentar fazer o que me pede, vamos aguardar as notícias com calma. A filha escutou tudo e falou, sentida. Sei, mamãe, que papai não é bom esposo, não sei por que ele age assim e atrai. Eu o amo tanto, é bom pai. E a senhora tem razão em ficar preocupada, mas acho que o delegado e meu irmão estão certos. Ele deve estar tão envolvido com essa mulher que foi com ela a algum lugar e se esqueceu de nós. Eu não ia sair, mas resolvi, vou ao cinema com minhas amigas. E não vou comentar com ninguém esse sumiço. Tenho vergonha de dizer que ele saiu com a amante. Iva concordou, mas lá no íntimo algo lhe dizia que alguma coisa tinha acontecido, mas, para não preocupar os filhos, ficou quieta. E no sábado à tardinha o delegado Cássio atendeu uma senhora com 2 filhos. Viemos dar queixa do desaparecimento do meu esposo, pai dos meus filhos. Ele saiu ontem à tarde com seu patrão, nos disse que ia fazer um trabalho e que voltaria no máximo às 23 horas e até agora não deu notícias. Não foram atrás do patrão dele?
Perguntou o delegado educadamente. Claro que fomos. Primeiramente fomos ao local do seu trabalho, está fechado porque não trabalham no sábado. Também procuramos seus colegas de serviço e ninguém sabe dele. Fomos à casa do Sr. Armando, o senhor para quem meu marido trabalha, e ele também está desaparecido. Não recebemos queixas deles, da família desse Sr. Armando, falou o delegado. A esposa dele nem ligou para o desaparecimento do marido, nos disse que ele costuma fazer isso. Ainda xingou de farrista, que deve ter ido a alguma festa e por isso ainda não voltou. O Sr. Armando pode ser, mas meu Ademir não é disso, não teria ido, não se ausentaria sem avisar. Senhora, falou o delegado, não ocorreu nada de violento nestas últimas horas em nossa cidade. Nem acidente, nem assalto, nada que deva preocupá-la. Talvez ele tenha ido com o patrão a algum lugar para se divertir, bebeu muito e, sabe como é, esqueceu. Ele deve voltar logo, sempre há uma primeira vez. Acompanhou o patrão, gostou. Vocês não devem se preocupar. A mulher ficou vermelha, não falou mais nada, saiu puxando os filhos. O delegado comentou. Aparece cada uma aqui. Este final de semana é o dos maridos farristas. Estão se divertindo e as pobres mulheres ainda ficam preocupadas. A esposa de Ademir saiu da delegacia indignada, falou nervosa para os filhos. Ainda tenho que ouvir ironias do delegado. Mas esse profissional deve saber o que fala. Ademir deve ter ido para a farra com o Sr. Armando, deve ter gostado e ficado. Vou me separar dele. Não vou deixar que ele entre mais em casa. Ainda bem que não aconteceu nada. Falou um deles, mas não completou, pois a mãe o olhou feio. Tentaram acalmar a genitora. Acharam que ela tinha razão de estar irada. Eles estavam preocupados com o pai, e tudo indicava que estava com o Sr. Armando em algum lugar divertindo-se. A esposa de Armando, Magali, preparava-se no sábado para ir a uma festa. Nem se importou com o fato de o marido não ter dormido em casa nem ter chegado ainda. Era acostumado a fazer isso, saía sempre com amigos nas noites de sexta-feira. Devia ter ido a alguma festa, orgia, ou estar com alguma mulher. Ela não se importava, não sofria mais por isso. Não deu importância nem quando os dois filhos de Ademir, o empregado de Armando, vieram à procura dele. Não se preocupem, disse Magali. Se Ademir saiu com Armando deve estar bem. Não desapareceram, estão em algum lugar e, pelo que conheço do meu marido, na segunda-feira estarão de volta. E, como era de seu costume, falou uns adjetivos pejorativos, e os dois moços foram embora assustados. Magali ficou resmungando. Esse vagabundo deve voltar para a festa desta noite, ele queria tanto ir. Mas Armando não voltou, e Magali foi à festa sozinha e deu desculpas a quem perguntou por ele. Armando teve que viajar, negócios urgentes, queria muito vir, mas infelizmente não pôde deixar de trabalhar. Sabem como ele é prestativo e ocupado. E aproveitou a festa, indo dormir de madrugada. Acordou tarde no domingo e nem ela nem os filhos se preocuparam com Armando. Magal não quis procurá-lo e a delegacia seria o último lugar aonde iria. Num pequeno bar à beira da estrada, não longe da cidade, Sério estava preocupado. Ele era empregado e seus patrões haviam sumido. Que faço? Resmungou. Aonde foram que não dão notícias? Nunca fizeram isso antes. Teriam avisado se fossem demorar. Não teriam deixado tudo aqui assim. Ontem à noite me desdobre e tudo deu certo. Mas hoje é sábado, dia de movimento. O local era discreto. A uns 200 metros da estrada municipal, havia um caminho de terra e ali se localizava o bar. Não era escondido, mas muitas árvores impediam de ver o resto da construção, que eram quartos de encontros. Sério se preocupava com as meninas, sozinho sem os patrões era difícil controlá-las. Elas temiam Dona Maria Goretti, a patroa. Foi quando o telefone tocou e ele atendeu. Uma voz que ele não definiu ser masculina ou feminina lhe deu a notícia. Seus patrões foram presos. Aviso que logo a polícia estará aí. Quem fala?
Por favor, se identifique. Alô, quem é? Célio gritou. A pessoa não falou mais nada e desligou. Que fazer? Resmungou Célio. Será que é verdade? Dona Maria Goretti e Senhor Benedito foram presos. Se foram, logo a polícia estará aqui, e se encontrar provas as coisas vão se complicar e sobrará para mim. Não quero ser preso. Provas. São as meninas. Célio inquietou-se, andou de um lado para outro sem saber o que fazer. Desfaço-me das provas ou não? Se eles estão na cadeia, acabarão falando e, se a polícia vier aqui e não achar nada, não poderá acusá-los. Não vou ficar aqui esperando, não vou mesmo. Vou pegar o dinheiro que está no caixa, dar algum para as meninas, soltá-las e me esconder. É isso. Suspirou aliviado pela decisão. Abriu a gaveta do caixa, pegou todo o dinheiro, não era muito, o resto devia estar bem escondido, ele não sabia onde, mas aquele devia dar. Foi apressado para os fundos do imóvel, atravessou um corredor com quartos dos dois lados e parou diante de um fechado com um cadeado. Abriu. Não se abalou diante do que viu. Dentro do quarto todo fechado, com duas pequenas aberturas de vidro e grade bem no alto, tendo só camas e um armário, estavam 5 garotas. Todas novas e bonitas que o olharam, indiferentes. Meninas, tivemos complicações, vão ter que sair daqui e depressa. Arrumem suas coisas e se mandem. Para onde? Como e de que jeito? Perguntou uma delas. Obedeçam e se virem. Vocês vão sozinhas, disse Célio. Está nos libertando? Indagou outra, surpresa. Nunca estiveram presas, só não podiam sair por estarem nos devendo. Mas agora isso não importa. Vou dar a vocês uma pequena ajuda para irem daqui. Chega de conversa, vamos logo, disse Célio, autoritário. Só isso? Perguntou uma garota ao receber o dinheiro. Mas as outras a olharam, e entendeu que era melhor fazer o que ele queria e irem embora daquele lugar horrível. Enquanto vocês pegam suas coisas, vou falar com Nico. Saiu, deixando a porta aberta. Não acredito. Vamos embora logo, falou uma mocinha. Será que a polícia descobriu este lugar? Talvez seja melhor ficar e esperar. Ontem não vi o casal Carrasco nem hoje. Onde será que estão? Perguntou uma outra. É melhor irmos embora e já, pegaremos o ônibus e depois resolveremos o que fazer, se vamos ou não à polícia, disse uma garota. Não adianta nada ir à polícia, é melhor fugirmos. Eu vou para casa e nunca mais me meto em confusão nem caio na conversa de emprego fácil. Trocaram de roupa, tinham marcas de violência, se não obedecessem eram surradas. Desconfiadas e com medo, arrumaram tudo depressa e saíram. Foi um alívio estar do lado de fora da casa, andaram apressadas até a estrada e ficaram no ponto de ônibus, que não demorou para passar. Sem saber ao certo o que fazer, pararam no centro da cidade. Só uma delas era da região e convidou as outras para irem à sua casa, mas elas decidiram ir para a estação de trem o mais rápido possível e irem para sua cidade e casa. Foi o que fizeram. Célio, após soltar as meninas, saiu do prédio e foi aos fundos, onde estava a casa de outro empregado. Nico, Dona Maria Goretti e o Senhor Benedito sumiram desde ontem à tarde. Recebi um telefonema estranho e disseram que eles foram presos. Não sei o que pode ter acontecido com eles, talvez seja verdadeira a informação, senão eles teriam dado notícias. Soltei as meninas, assim, se a polícia vier aqui, não encontrará provas. Presos. Mas eles pagam para não ser, respondeu Nico, surpreso. Sabe como é, existem muitos policiais honestos. O fato é que eles sumiram e eu não vou ficar aqui esperando a polícia e ser preso também. Tome este dinheiro, peguei no caixa e estou repartindo com você. Vai ficar aqui? Vou, minha mulher e eu somos só caseiros, não sabemos nem vimos nada. Não tem nada que prove que fizemos algo errado. Vá embora, iremos lá dentro e esconderemos tudo. Tenho a certeza de que logo os patrões voltarão, falou Nico, confiante. Você é quem sabe. Já vou indo, disse Célio, despedindo-se.
Célio foi embora, mas ficou por perto, e foi só na segunda-feira que a polícia esteve no bar. Esse empregado ficou preocupado com o desaparecimento dos patrões não porque gostasse deles, mas do emprego. Ganhava bem e tinha as garotas para si quando quisesse. Eram 6 que desde sexta-feira não davam notícias. Ninguém se preocupou com Suelen e Armando. Quanto ao casal do bar, os 3 empregados temiam por eles mesmos. A família de Ademir estava mais magoada que preocupada. Os filhos queriam que o pai voltasse logo para explicar o que tinha acontecido. A esposa pensava no marido farriando e decidiu, ia lhe dar uma lição, não ia deixar que entrasse em casa. Preocupada mesmo estava Iva e sua filha. Mesmo Eleocácio atraindo, ela o conhecia e sabia que ele era incapaz de abandoná-los ou agir imprudentemente, desaparecendo assim. Algo devia ter acontecido. Pensou em muitas possibilidades. Será que alguém desejando vingança o sequestrara? Ansiosa, esperou pela segunda-feira, porque o delegado Cássio lhes prometera que se ele não aparecesse pela manhã, expediria o mandado de busca. E eles passaram o final de semana desaparecidos. Capítulo 2. O crime do sobrado. Mariinha vinha para o trabalho toda contente como sempre. Era alegre, simpática e risonha. Caminhava apressadinha, entrou na rua Curva. Essa rua era pequena, ficava entre 2 principais da cidade, fazia uma curva e era estreita, com muitas casas. Tinha o nome de um estrangeiro, que era complicado de pronunciar, e todos a conheciam por Rua Curva. Não sei por que dar a um lugar um nome tão complicado de uma pessoa que ninguém conheceu ou sabe quem foi, pensava Mariinha. Bom dia, como vai? E ia ela cumprimentando a todos. Dona Zefa deve estar me esperando ou ainda dormindo, pensou. Avistou o sobrado. Era a empregada de Dona Zefa, a dona do sobrado, a casa mais bonita da Rua Curva. A construção ficava a metros recuada, pintada de bege com grades de cor cinza na frente. O jardim rodeava a casa, era bonito, bem cuidado pelo jardineiro, que vinha uma vez por semana. Mariinha gostava de seu trabalho, Dona Zefa sempre foi boa patroa, educada e, embora a casa fosse grande, o trabalho não era muito, pois era sozinha. Estava distraída e foi despertada dos seus pensamentos por Dona Lázara, a vizinha da frente. Bom dia, Mariinha. Bom dia, Dona Lázara. Como foi a festa na sexta-feira? Muito boa, estava animada. Mariinha, estou preocupada com Dona Zefa, ninguém a viu ontem e a luz da salinha ficou acesa. Mariinha olhou e respondeu. De fato está, mas isso não me preocupa, Dona Zefa está esquecida. Você sabe se ela saiu? Tentei telefonar, mas parece que o fone está fora do aparelho. Também chamei, bati no portão e ela não atendeu, disse Dona Lázara. Dona Zefa me falou que ia passar o final de semana na casa de Armando, só que não acreditei, pois Dona Magali telefonou na sexta-feira de manhã e não disse nada, nem minha patroa arrumou suas roupas para ir. Achei que deu desculpas, só para me dar uma folga. Mas ela pode ter saído, pois o faz muito. Quanto ao telefone, ela pode ter esquecido fora do gancho. E atender a porta, nem sempre escuta as batidas, respondeu Mariinha. Olhou a caixa de correspondência e franziu a testa. Que foi? Indagou Dona Lázara. Dona Zefa não pegou o jornal nem de sábado nem de domingo. Isso ela nunca fez. Minha patroa não deixa de ler o jornal por nada. Será que aconteceu alguma coisa? Não é melhor telefonar para o senhor Armando? Perguntou Mariinha, falando apressada. E tão cedo, ele deve estar dormindo. Não é bom incomodá-lo sem tentar saber o que aconteceu. Vá lá dentro, talvez Dona Zefa esteja bem, falou Dona Lázara. Vou fazer isso. A senhora não quer entrar comigo. Vou com você, respondeu a vizinha. Mariinha abriu o portão, pois tinha a chave, e entraram. Atravessaram o jardim e ela abriu a porta da cozinha. Olhou tudo. A cozinha parece estar como deixei na sexta-feira. Vamos lá em cima nos quartos, ela pode estar dormindo. Talvez esteja, disse a empregada, às vezes ela se levanta mais tarde. Ao chegar à escada, Mariinha comentou,
Aqui está com um cheiro esquisito. É de casa fechada, falou Dona Lázara. Subiram. A escada terminava num estreito hall, um corredor com as portas dos 4 quartos. Mariinha foi direto ao quarto de sua patroa, abriu a porta, a luz estava acesa. Está tudo arrumado e ela não está aqui, disse a empregada, preocupada. Talvez tenha ido dormir em outro quarto. Vamos olhar, falou a vizinha. Foram abrindo as portas dos outros quartos e nada, mas em um deles a cama estava desarrumada. Parece que aqui dormiu alguém, falou Dona Lázara. Certamente não foi minha patroa, ela não deixa a cama assim. Não sei o que está se passando, mas desconfio que ela tenha recebido alguém para dormir nesta cama de casal. Mas deixemos isso para lá. Vamos procurá-la. Dona Zefa, gritou Mariinha. Desceram as escadas. Acho melhor telefonar para o Armando, o sobrinho dela. Quem sabe se Dona Zefa não está com ele, disse Dona Lázara. Pode ser, ela me falou que ia sair com ele. Talvez ela tenha ido mesmo passar o final de semana com os sobrinhos. Vamos telefonar, disse a empregada, preocupada. Tentou abrir a porta da salinha onde ficava o telefone e não conseguiu. Está trancada, exclamaram as duas. O sobrado tinha 3 salas e uma cozinha grande no andar térreo. Essa salinha tinha saída independente, que dava para a garagem. Esta sala não fica trancada. Não estou gostando disso, comentou Mariinha. Será que ela está aí? Dona Lázara bateu na porta, chamando-a. Silêncio total, ninguém respondeu. As duas se olharam. Que vamos fazer? Perguntou a vizinha. Vou olhar pela vidraça. Venha comigo. As duas deram a volta pela cozinha. De quem são estes carros? Perguntou Lázara. Não estou gostando disto, entrei tão preocupada que não os vi. Este carro vermelho é do senhor Armando. O que será que está acontecendo? Expressou Mariinha aflita. Mariinha pegou uma escada e colocou na janela, onde, no alto, havia um espaço só de vidro. Mariinha subiu, olhou, deu um grito abafado, rouco, desceu depressa, caiu no chão, ficou deitada na grama com os olhos arregalados. Que foi, Mariinha? Que você viu? Que está sentindo? Perguntou Dona Lázara, aflita. A interpelada não conseguiu falar, mostrou com a mão a janela. Dona Lázara resolveu subir na escada e olhar também. Meu Deus! Gritou a vizinha e desceu apressada. Vou chamar a polícia. Espere. Ajude-me a levantar. Não quero ficar aqui sozinha. Mariinha conseguiu falar. As duas saíram correndo e ao chegarem à rua começaram a gritar, e os vizinhos que estavam em casa correram até elas. Apavoradas, falavam depressa, de forma confusa, e ninguém entendia. Até que um senhor gritou mais alto que elas. Calma, calem-se. Fale você, Lázara, devagar para que entendamos. Dona Zefa deixou a luz da salinha acesa durante o dia, telefonei para ela, mas o fone estava fora do gancho, não a vi e ela não atendeu quando a chamei. Quando Mariinha chegou hoje, falei das minhas preocupações e ela me pediu para entrar na casa junto. Não a achamos em lugar nenhum e aí resolvemos telefonar para Armando, mas a salinha estava trancada. Subimos do lado de fora, na escada, para espiar pela janela e ver o que acontecia lá dentro. Ai, que horror! Está uma confusão, pessoas caídas, ensanguentadas. São várias. Horrível. Dona Zefa está lá? Indagou o senhor. Eu a vi, respondeu Mariinha chorando, e parece que o senhor Armando também está. Ninguém entra na casa, vou chamar a polícia, falou o senhor. Foi aumentando o número de pessoas que queriam saber o que estava acontecendo. Mas ninguém entrou e a polícia veio. O delegado Cássio chegou e indagou. Que acontece aqui? Todos começaram a falar e logo se calaram, e o senhor explicou. Várias pessoas mortas? Perguntou o delegado, duvidando. Foi o que elas disseram ter visto, falou o senhor. Vamos entrar, disse o delegado a seus companheiros. Ele e 2 investigadores entraram na casa, não mexeram em nada, viram a sala trancada e fizeram como elas, subiram na escada para espiar.
Não é que as mulheres têm razão. Um crime bárbaro, muitas pessoas aqui trancadas, disse um investigador. Peça reforço, vamos abrir a porta, talvez tenha alguém ferido, falou o delegado. Um dos investigadores abriu a porta com seu feixe de chaves e lá estavam 7 pessoas caídas ensanguentadas. O delegado Cássio rapidamente as examinou e concluiu: todas mortas. Chame a empregada e a outra mulher aqui. Elas foram com receio. O delegado perguntou: vocês sabem quem são estas pessoas? Mariinha parou de chorar para responder: esta é Dona Zefa, minha patroa, a dona da casa, e este é o senhor Armando, o sobrinho dela, o resto não sei quem é. Lázara também só conhecia os dois. Saíram, e um dos investigadores falou: delegado Cássio, estamos diante de um crime bárbaro e um problema sério. 7 cadáveres. Esta é Suelen, a amante do juiz, conheço-a. E este não é ele. Respondeu o delegado, mal-humorado. Que estariam fazendo os dois aqui? Se este é o Armando, será que este não é o tal do Ademir, que a família foi procurar? E estes dois não são o casal que estávamos a observar, que tem aquele prostíbulo? Perguntou o investigador. Está parecendo, respondeu Cássio suspirando. Devem ter sido mortos na sexta-feira, mas por quê? Quem fez isso? Porque aparentemente pessoas que nada têm a ver umas com as outras foram assassinadas juntas. Porque estavam aqui neste sobrado cuja proprietária é uma pessoa boa, de bem. Foram dados 2 tiros em cada uma, no peito, mirando o coração. A pessoa que atirou, o assassino, tem boa pontaria. Como os vizinhos não escutaram? Perguntou o investigador. Os vizinhos comentaram que na sexta-feira houve uma festa junina na rua de cima. Além de irem todos, soltaram muitos fogos de artifício. O barulho dos tiros foi confundido, isso se alguém os escutou. Vieram outros policiais, a polícia técnica, fotografaram, tiraram impressões digitais, escutaram pessoas e ninguém pôde ajudar. Mariinha chorava, sentida. Quem fez isso, meu Deus? Dona Zefa era boa, todos gostavam dela, estava ultimamente um pouco perturbada, ficou assim desde que a filha faleceu. Era um encanto de pessoa, nunca vou encontrar uma patroa como ela. Que será que estas pessoas estavam fazendo aqui? Era isso que o delegado Cássio queria saber. Os corpos foram para o hospital, para o necrotério. Foram chamados familiares para o reconhecimento. Iva chegou com os 2 filhos, reconheceu Eleocácio. Mãe e filha estavam aflitas. A esposa do juiz falou ao delegado. Por que está morto? Foi assassinado? Agora certamente o senhor delegado irá investigar, não é? Nos disse que talvez tivesse viajado e estava aqui na cidade, e morto. O delegado Cássio engoliu a saliva para não ser grosseiro, e a filha falou. A polícia não serve para nada. Desculpem-me, senhoras, disse o delegado. O juiz está morto, como também sua amante. Não errei quando os julguei juntos. Depois, o que ele estava fazendo na casa dessa senhora, Dona Josefina, conhecida por Dona Zefa? Vocês podem me dizer? Será que alguém lembraria de o procurar lá? Vocês sabem se o juiz conhecia a dona do sobrado? Não. Também não somos adivinhos. A polícia fez o que pôde. O corpo dele está liberado, podem levá-lo. Iva e a filha choravam, sentidas. De fato, pensou a esposa, o marido morreu com a amante. Os corpos estavam um ao lado do outro. Ela observou Suelen, achou-a bonita, muito enfeitada, embora estivesse com os olhos abertos, arregalados. Não conseguiu ter dó nem raiva. Sentiu-se indiferente. O filho ficou quieto. Os enterros tinham que ser feitos o mais depressa possível, o odor já era desagradável. O filho do juiz contratou uma funerária, que veio rápido e fez os preparativos. Eleocácio foi velado numa sala de luxo do velório do cemitério local. Compareceram pessoas importantes, outros juízes, advogados e familiares. Iva o amava, mas estava sentida, humilhada, e foi com esforço que aguentou os comentários.
O filho, apegado à mãe, aborreceu-se por ter o pai morrido com a amante, sentia vergonha. A família foi para casa aliviada após o enterro, estava disposta a esquecer aquele episódio. Vamos viajar em julho, passaremos as férias viajando, e estou com vontade de mudar de cidade. Morar no sul com meus familiares. Que vocês acham? Indagou Iva aos filhos. Eu quero, assim não terei que ouvir os comentários maldosos sobre a morte do meu pai, disse o filho. Sentirei falta de papai, o amava. Mas quero esquecer e mudar. Em vez de viajar, vamos aproveitar as férias e fazer essa mudança, disse a filha. E assim fizeram, mudaram para longe e esqueceram esse episódio ruim para eles. Suelen foi reconhecida pela vizinha. A polícia avisou um irmão dela, que morava em outra cidade, e ele veio com a mãe. Chegaram só à noite, o caixão foi lacrado e o reconhecimento se deu através do visor de vidro. A mãe chorou, depois foram para um hotel e a enterraram no outro dia cedo. Foram poucas pessoas ao enterro. 2 amigas, 4 vizinhas, a mãe e o irmão. Após, os 2 membros da família foram à casa de Suelen, encaixotaram tudo, chamaram uma transportadora e mandaram que levassem para a cidade onde moravam. Entregaram a casa ao proprietário e partiram. Também não puderam ajudar o delegado Cássio nas investigações. Sabiam pouco de Suelen e, segundo eles, era a ovelha negra da família. Magali, a esposa de Armando, e seus 2 filhos vieram e ficaram indiferentes, reconheceram o corpo e o levaram para o velório, enterrando-o horas depois. Érica, uma outra filha dele, a do seu primeiro casamento, chegou minutos antes do enterro, cumprimentou os irmãos de longe. Ninguém chorou. Estavam os moços e a esposa mais preocupados com eles mesmos. A tia rica falecera também, e esperavam herdar a fortuna dela, mas Armando não lhes faria falta. Não se importaram com o mistério que envolveu esses assassinatos, deveria haver, sem dúvida, muitas pessoas com vontade de matá-lo, e alguém o fez, mas para eles não importava quem. Só que, quando a polícia revistou a casa, o sobrado, encontraram na mesinha de cabeceira do quarto de Dona Zefa uma cópia de seu testamento. Ela tinha deixado toda a sua fortuna para Érica, filha de seu sobrinho com sua primeira esposa. Só deixou uma quantia, diga-se razoável, para sua empregada de muitos anos, Mariinha. Também perdoava todos que lhe deviam. E souberam então que eram muitas as pessoas para quem ela havia emprestado dinheiro. Magali e os filhos, ao saberem do testamento, ficaram furiosos. Mas não houve como mudar e ficaram arruinados sem nem ter onde morar. Mudaram para uma casa simples, num bairro longe. Os moços, que nunca haviam feito nada, não queriam trabalhar e se envolveram numa situação arriscada, e um deles foi preso. Érica ajudou-os, tirou-o da prisão, deu uma casa para que morassem e pagou as dívidas deles, avisou que não ia ajudá-los mais e não o fez. Érica, a herdeira de Dona Zefa, nunca imaginou que fosse herdar a fortuna da tia-avó. Ela e a mãe viverão sempre com dificuldades financeiras, foram poucas as vezes em que Dona Zefa as ajudou. Mas é que elas desconheciam que a tia pensava que as ajudava, dava dinheiro para o sobrinho mandar a elas, mas Armando nunca o fez. Érica, ao receber a fortuna, tratou de cuidar bem do que herdou. O sobrado da Rua Curva, cenário do crime bárbaro, foi modificado, pintado de outra cor, a saleta transformada. Tirou os móveis de lá e os vendeu, após alugou o imóvel, que foi transformado numa pensão para estudantes. A herdeira soube bem cuidar de tudo. Ajudou os irmãos só aquela vez, não queria que se acostumassem. Não havia afeto entre eles, os moços sempre a ignoraram, desprezando-a. A família de Ademir chorou muito. A esposa, com remorso por ter pensado mal do marido, imaginando-o na farra. Ela e os filhos se desesperaram ao reconhecer o corpo. Os familiares sentiram muito, Ademir para eles era boa pessoa. Levaram-no para o velório, onde houve desmaios e gritos. Após o enterro, sofrendo muito, foram para casa. A esposa e os filhos dele foram os únicos a cobrar da polícia, do delegado Cássio, uma solução.
Queriam saber por que ele fora assassinado e quem tinha feito isso. O casal, proprietário do bar da estrada, ficou lá no necrotério. A polícia teve que buscar os caseiros, o casal de empregados para reconhecer os corpos. Nico e a esposa disfarçaram o medo e tentaram ser rápidos no reconhecimento. Ficaram sem saber o que fazer, se enterravam ou não os patrões, disseram aos policiais que desconheciam se eles tinham parentes. O delegado os liberou e foi com sua equipe revistar o bar. Nada encontrou. A moradia foi lacrada. Como não apareceu nenhum parente, os dois foram enterrados juntos e ninguém foi ao enterro deles. A propriedade pertencia ao Benedito e constava em seus documentos que ele era solteiro. E tudo foi abandonado. Nico e a esposa procuraram o dinheiro dos patrões que deveria estar escondido e o acharam no quarto do casal num fundo falso do assoalho. Ficaram com o dinheiro e mudaram para longe. A justiça esperou o tempo certo para alguém reclamar o prédio, como ninguém o fez, pela burocracia ficou lá sem ter ninguém para cuidar. O tempo e os depredadores o fizeram em ruínas. E foi logo após se anunciar a morte deles que 3 garotas vieram dar queixas do casal e de Célio, o empregado, mas este fugiu, escondeu-se bem longe. As vizinhas trataram de organizar o enterro de Dona Zefa. Embora o velório tenha sido de poucas horas, teve muitas flores, muitas pessoas. Foram muitos os curiosos, o crime chocou a cidade, mas lá estavam muitos amigos, porque ela só tinha os 3 sobrinhos netos de parentes. Josefina era uma pessoa querida, bondosa e muitos lhe deviam favores. As vizinhas, amigas, choraram sentidas e muitas lembraram de orar. Enterraram-na junto do esposo e da filha querida. Os moradores da cidade estavam indignados e indagavam o porquê desse crime, comentavam muito, só se falava dos assassinatos do sobrado da Rua Curva. O delegado Cássio estudou todas as possibilidades, os 7 foram assassinados no mesmo instante e local. Não roubaram nada e a casa estava em ordem, sem sinal de luta. Nenhum deles tinha pólvora na mão, não haviam pegado em armas. A sala que estava trancada era quadrada e tinha 2 portas, uma de frente à outra, uma dava para o interior da casa, outra para as garagens. Os corpos foram achados desta forma, em frente da porta que dava acesso ao interior da casa, Dona Josefina, que, tudo indicava, estava de pé, a seu lado direito, sentados num sofá, o casal Benedito e Maria Goretti, embaixo da janela estavam também sentados Armando e Ademir, e, do lado esquerdo da porta que saía para as garagens, Suelen, sentada numa cadeira, e o juiz deveria estar de pé a seu lado. O portão grande da rua dava para uma área aberta, onde estavam o carro de Armando e o de Benedito, e após ficava a garagem fechada, onde estavam os carros de Dona Josefina e o do juiz. E a polícia não conseguiu descobrir o porquê de estarem os 7 ali, e se eles se conheciam, que relação havia para serem mortos juntos. Se fosse para eliminar o juiz, seria muito mais fácil fazê-lo em outro lugar. Por que ali e com outras pessoas? Se fosse para assassinar o casal Benedito e Maria Goretti, teria sido conveniente no bar. Se fosse para se vingar de Armando, por que ali, no sobrado? E tudo indicava que a inocente era Dona Zefa. Por que a ter matado? Uma pessoa benquista, querida. Os moradores da cidade cobravam a solução, os repórteres incomodavam. A polícia foi taxada de incompetente, e eles sentiam-se assim. Por mais que se esforçassem, não acharam uma pista, nada descobriram. O caso ficou sem solução, uma pedra no sapato do delegado Cássio, que nunca esqueceu o mistério que envolveu o crime do sobrado. Capítulo 3. No umbral. Mary estava trabalhando numa casa de socorro situada no umbral. O posto lar amigo era grande, bonito e com muitas flores que encantavam nossa socorrista. Sempre gostei de flores e nunca esperava encontrá-las após a morte. Ironia. Morte. Esta, como pensava, não existe, nunca existiu. Desencarnação é o termo certo. Nunca me senti tão viva. Como a vida é bela e as leis divinas, perfeitas. Mary era muito simpática, tinha a aparência de como estava antes de desencarnar, de uma pessoa idosa,
pois quando teve seu corpo morto este estava envelhecido pelo muito que vivera encarnada. Sempre foi elegante, com qualquer traje se destacava. Os cabelos brancos eram mantidos num coque e seu sorriso cativava a todos. Mas o que chamava mais a atenção eram seus olhos castanhos e seu olhar inteligente. Era feliz ali, tinha amigos, visitava parentes, sabia de todos que lhe eram queridos e, o principal, trabalhava muito e amava o que fazia. Estava no jardim apreciando as flores quando escutou-lhe chamar. Mary, o orientador Alfredo deseja lhe falar. Sorriu, agradecendo, e foi rápido. Esta era uma de suas características, ser ligeira em tudo. Foi falar com o orientador amigo. Mary disse a Alfredo, cumprimentando-o a risonho: tenho um trabalho especial para você. Expôs sua tarefa e finalizou. Alguma pergunta? Várias. Será que estou apta para fazer isso? Não é um trabalho para um colega mais experiente? Indagou a socorrista. Mary, sempre que nos defrontamos com uma tarefa especial, vemos após que se tem um porquê. Você é capaz e fará a contento, confio. E, depois, estarei por perto para ajudá-la. Aqui está tudo sobre eles, o que lhe será útil. E você terá que descobrir mais informações conversando, pois sua ajuda consiste em conduzir as coisas de tal forma que eles mesmos falem de si. Será conversando que se entenderão. E após cabe a você fez-los entender que necessitam de socorro, de conhecer outra forma de viver. Leia este relatório e daqui a 2 horas vou com você até onde estão para que conheça o local. E você iniciará seu trabalho amanhã, logo cedo. Mary saiu do gabinete do orientador Alfredo com uma pasta na mãos, voltou para o jardim, sentou-se num banco de madeira. A vista dali era muito bonita. Embora o jardim fosse pequeno, seus canteiros geométricos lhe davam uma harmonia perfeita. Tudo tem encanto, basta observarmos bem, pensou Mary. Abriu a pasta, leu o relatório e após foi se preparar para sair do posto rumo a uma parte do umbral. No horário marcado ela e Alfredo saíram do lar amigo. Mary sentia sempre uma sensação estranha ao andar pelo umbral. O que primeiro sentia era o cheiro. O odor da zona umbralina é característico, uma mistura de fama e podridão que feria seu olfato sensível. Sempre fico em alerta quando saio do posto, comentou a socorrista. Isso é normal, aqui é um lugar em que se deve estar sempre atento, respondeu Alfredo. Vamos por aqui. Os quilômetros que rodeiam o lar amigo têm muitas trilhas e, para descer em alguns pontos, há degraus de pedras. A claridade era amena e os dois andavam lado a lado. Senhor, senhora, por favor. Aproximou-se deles um desencarnado, que bastou falar para ser reconhecido. Boa tarde, Silva. Cumprimentou Alfredo. Queria abrigo novamente, disse ele. Será que não podem me levar agora? Novamente. Por vezes você já pediu ajuda no lar amigo e é só melhorar que sai. Silva, precisa decidir o que quer, falou Alfredo. Agora é diferente, quero mudar mesmo, respondeu o homem. Você já falou isso antes, disse Alfredo. Mary e eu estamos saindo para um reconhecimento, para um trabalho, e não podemos nos atrasar. Vá você ao posto e peça abrigo. E se eles não me quiserem? Perguntou Silva. Terá que ter paciência, esperar e provar aos trabalhadores do posto que você agora está mudado mesmo. Porque, Silva, já por vezes o recebemos com todo o carinho e do melhor modo possível e você se queixou, não foi grato e, todas as vezes, sentindo-se melhor de seus ferimentos, dos reflexos das doenças que teve no seu corpo físico, saiu fugido e nem se despediu ou agradeceu. Como já viu, nossa casa é pequena para os muitos necessitados, os trabalhadores se desdobram para atender a todos e não podemos atendê-lo no lugar de um que deseja realmente mudar. Vocês não vão me levar? Tenho que ir lá, mas estou com dificuldades para andar, falou Silva. Terá que ir. Até logo. Silva ficou indeciso se ia ou não, queria mesmo ser levado. Alfredo e Mary continuaram a caminhar, saíram do posto com um propósito e ele tinha que ser feito dentro do horário previsto. Nestes anos trabalhando no lar amigo, ainda não me acostumei com as pessoas que só querem tirar proveito,
querem receber, nem digo dar algo em troca, mas fazer alguma coisa de bom a si mesmas. Esse Silva já foi por 4 vezes ao nosso posto, comentou Mary. Mas agora só o atenderemos se demonstrar que desta vez será diferente, que quer mudar, falou Alfredo. Andaram por 2 horas sem parar. Mary foi observando a paisagem, que é monótona e triste, o que da vida são os espíritos que estão lá. Passaram por eles grupos de arruaceiros, fazendo algazarra, rindo e falando alto, grupos de moradores mais quietos, que evitavam olhá-los, e outros que nunca perdem a oportunidade de ofender os trabalhadores do bem. Mary era sempre observadora, bastava-lhe uma rápida olhada para ver tudo o que a interessava. Gostava de ver como eles se vestiam, a diversidade dos trajes. Os moradores trajam-se de muitas maneiras, alguns homens parecem cavaleiros antigos, têm armaduras, outros se enfeitam com correntes, outros preferem poucas roupas, uns se vestem usando muitos tons, mas a maioria com roupas normais. A preferência por capas, que são quase sempre marrons ou pretas. As mulheres que se dizem moradoras, seus trajes são variados, são poucas que usam vestidos e, se o fazem, normalmente são longos, mas estão quase sempre enfeitadas e com brilho. Muitos moradores são bonitos, mas é uma beleza sem harmonia, olha, acha bonito, mas se observar bem, não tem encanto e simplesmente a beleza se desfaz. É porque, desarmonizados, não tendo a lindeza interior, tudo é externo, superficial. Aqueles que vagam pelo umbral, que sofrem, não se preocupam com detalhes externos, e os que o fazem não sabem mudar sua aparência, estão quase sempre em farrapos, sujos e consequentemente desprovidos de beleza. Mary sempre que saía pela zona umbralina tinha vontade de parar e ir falar com todos os sofredores que encontrava pelo caminho. Como seguia Alfredo, entendeu que não estava lá, desta vez, para isso. Pararam e o orientador falou: Mary, é ali naquela entrada de caverna que irá trabalhar. Terei mesmo que ficar lá dentro até ajudar todos? Não poderei sair? Perguntou a Socorri STA. Sim, deve ficar lá com eles, ouvi-los, fazer que se entendam, se perdoem, e de preferência deve sair com todos, respondeu Alfredo. Todos. E se algum não quiser o socorro? Indagou Mary. Você saberá como agir. A recomendação é sair com todos, se esforçará para que aconteça assim, mas, se algum for mais teimoso, nada a impedirá de sair com os que querem mudar a forma de viver, disse Alfredo delicadamente. Mary observou o local externamente. Encravada numa rocha, havia uma porta e uma janela com grades, na qual só o pedaço de cima não estava tapado. Por aquele espaço de uns 8 centímetros entrava a pouca claridade. Agora voltemos, disse Alfredo. Amanhã você virá e iniciará seu trabalho. Ainda não entendo por que eu. Exclamou Mary. Entenderá, minha cara, entenderá, disse Alfredo sorrindo. Naquela noite Mary, após arrumar tudo o que lhe havia sido recomendado, sentou-se no banco do jardim, seu lugar preferido, e observou o céu, as poucas estrelas que podia ver dali e as flores. Orou com sentimento, pedindo ao Pai para que conseguisse fazer a tarefa que lhe fora determinada do melhor modo possível. Mary era uma senhora distinta. Trajava sempre vestidos abaixo dos joelhos e sua cor preferida era cinza claro. Fazia questão de estar sempre bem arrumada, isso fazia bem a ela, a sua vaidade feminina e aos abrigados do posto que gostavam de ver uma idosa elegante. Foi de madrugada que se levantou do banco do jardim e foi para seu quarto, seu cantinho, onde tinha seus pertences pessoais. Vestiu um outro traje, um macacão largo, apropriado por ser mais confortável para andar pelo umbral. E verificou pela última vez se não estava esquecendo nada. Com uma mochila grande nas costas, foi para o pátio, e o orientador Alfredo estava lá para se despedir dela. Mary, espero que você tenha êxito, haja com calma e paciência e use o amor como fonte de inspiração. E estarei aqui para aconselhá-la e orientá-la. Bom trabalho! Abraçaram-se. Mary teve ainda vontade de perguntar de novo, por que ela? Conteve a curiosidade, se houvesse motivos logo saberia.
Sorriu, agradecendo, e saiu do posto. Andou ligeiro e desta vez sem observar muito. Tinha um objetivo e era melhor ir rápido. Chegou, respirou fundo e entrou. Após uma rápida olhada em que viu tudo, relaxou e observou detalhes. Estava plasmada no local uma sala, com 2 portas, mas só uma dava abertura, e uma janela com grades, que estava fechada, só no alto o vão. Também tinha móveis, 2 sofás de 2 lugares e 2 cadeiras. Tudo estava sujo. Por fim, Mary olhou para aqueles a quem tinha vindo tentar auxiliar. 7. Os 7 assassinados no sobrado da Rua Curva. Que, após terem desencarnado, vieram para o umbral juntos, ficaram num canto e, achando que ainda estavam na salinha, a plasmaram e ali ficaram por anos. Bom dia, sou Mary! Exclamou a socorrista. Ninguém respondeu. Estavam acostumados a receber visitas, auxílio de outros socorristas. Mesmo aqueles que não estão aptos a merecer socorro, ao serem levados para um abrigo, são visitados por trabalhadores do bem que auxiliam sofredores pela zona umbralina. Estes trazem água, remédios, alimentos e conversam com eles. Pensaram que se tratasse de mais uma visita e a olharam, somente esperando receber as dádivas de que tanto necessitavam. Mary então tirou a mochila das costas, colocou no chão, armou uma mesinha e jogou em cima um foco de luz. Quem não sabe o que é esse foco de luz, ao vê-lo, acha que é uma vela fina, mas não é, como também não é lanterna. É um objeto pequeno e a luz é regulada para não ofuscar a visão, ela a deixou fraca, mas o suficiente para enxergar tudo. Após, armou 2 cadeiras, uma ao lado da mesa, para si, e outra perto da sua, e pegou Dona Zefa e a sentou, pois ela estava deitada no chão. Após, foi até Eleocácio e sentou-o numa cadeira vazia perto daquela em que Suelen estava sentada. Ele ia jogar-se no chão, mas Mary foi firme com ele. Sente-se e fique. Ele ficou. Eles estavam do modo como os corpos morreram, haviam ficado ali presos, sem sair do lugar. Mary compreendeu que ninguém os tinha prendido, sentiam-se assim por eles mesmos, por se acharem culpados. Após, Mary pegou vários copos e deu a cada um, com água. Depois pegou curativos e foi colocando nos ferimentos deles. Como sentiam estarem na salinha mortos, e estes não se locomovem, ficaram onde estavam. Também tinham seus ferimentos abertos e consequentemente doendo. Os socorristas usam muitos curativos quando em ajuda pelo umbral. Estes tiram a dor e a sensação de sangramento. E os que Mary havia trazido eram um pouco mais especiais, a sensação de alívio era por mais tempo. E ela só trouxera mais uma troca para cada um. Tinha um tempo para ficar ali e fazer com que quisessem o socorro. Após, sempre ligeira, acomodou-os e limpou-os. Eles a olharam agradecidos, mas nada disseram. Quando Mary acabou de arrumá-los, colocou sopa nos pratos e deu a cada um com um pão. Comeram em silêncio. Enquanto eles se alimentavam, Mary colocou em cima da mesa que armou, junto com a pequena lâmpada que tem muitos nomes, mas que vamos denominar purificador de ar, ervas que trouxera para queimar para deixar o ambiente com odor agradável e também melhorar os fluidos ali concentrados. Esperou que acabassem de comer, recolheu os pratos, deixando ao alcance deles o copo com água. Observou-os, pareciam mais aliviados. Falou: Bom dia, sou Mary. Por favor, queiram se apresentar. Suelen foi a primeira a falar. Sou Suelen. Obrigada. Ajudou-nos muito com este curativo e alimento. Sou o juiz Eleocácio. Não, só Eleocácio, juiz foi um título que recebi. Obrigado, Dona Mary. Por favor, chama-me só de Mary, quero ser amiga de vocês. Amiga, por quê? Acho que nunca tive uma. Mas agradeço também. Sinto-me melhor. Chamo-me Maria Goretti. E eu sou Benedito. Deus lhe pague. Eu sou Ademir. Muito obrigado. Mary notou que Ademir só olhava para a janela, que até para vê-la mexia apenas os olhos, entendeu que ele não queria olhar para Zefa. Eu sou Armando. Temos sofrido muito. Nunca pensei que mortos sofressem assim. Você está sendo muito boa ajudando-nos.
Só não entendo o porquê da titia Zefa estar aqui. Não me parece justo. E a senhora quem é? Indagou Mary, olhando para a última, que não se apresentou. Sou Josefina, a Zefa. A dona, ou a antiga proprietária do sobrado. Agradeço-lhe. Devo ficar sentada? Sim, por favor, a senhora e o Eleucácio devem ficar sentados, respondeu a socorrista. Não acha que devemos todos nos chamar pelo nome? Se você pediu para chamá-la de Mary, não me chame de senhora. Mas o que você veio fazer aqui? Vim querendo ajudá-los, respondeu Mary. Por favor, será que não pode me dar notícias dos meus familiares? Gosto muito deles e às vezes os sinto pensando em mim, pediu Ademir. Sim, posso fez-lo. Aqui tenho estas informações. Mary abriu sua pasta e leu para ele. Sua família sentiu muito seu desencarne. Acham que o mataram porque você viu o assassino e que tudo aconteceu por culpa do seu patrão, Armando. No que eles estão certos, disse Ademir. Não foi, não. Eu não o obriguei a nada. Morreu por sua própria culpa, falou Armando, defendendo-se. Não comecem. Larguem de culpar um ao outro, disse Zefa. Continue, por favor, pediu Ademir a Mary. Sua esposa teve que trabalhar, arrumou um emprego, vestiu-se de preto por luto e o faz até hoje. Nunca pensou em ter outra pessoa. Seus filhos se casaram, têm filhos e ela mora com um deles. Vivem bem. Eles, meus filhos, são honestos? Perguntou Ademir. São. Trabalham honestamente, dizem seguir o exemplo do pai, respondeu a socorrista. Exemplo! Exclamou Armando sorrindo. Eles não sabem o que fiz, disse Ademir. Ainda bem, se são honestos, provavelmente não virão para cá quando o corpo físico morrer. Obrigado, Mary. Eu também queria saber de minha família, falou Eleucácio. Sua esposa e seus 2 filhos sentiram muito o fato de ter desencarnado com a amante. Ficaram envergonhados pelos muitos comentários. Mudaram de cidade. Seus filhos estudaram, são formados, casados e têm filhos. Estão bem e preferem não comentar o assunto nem pensar em sua desencarnação. Sua ex-esposa casou-se de novo. Minha Iva, casou-se. Tem outro homem? Perguntou Eleucácio, indignado. Por que esse espanto? Indagou Suelen. Você a traía, humilhou-a e queria que ela ficasse esse tempo todo cultivando sua memória. Ela era minha esposa, eu pensava que me amasse, estou decepcionado, respondeu Eleucácio. Iva está feliz com o novo marido? Não é novo ou recente, respondeu Mary. Está há tempo casada. Lembro a vocês que faz anos que estão aqui. Iva desta vez está bem casada, são felizes e seus filhos gostam dele. Eleucácio suspirou e ficou quieto, e Mary continuou a ler, desta vez para Suelen. Sua mãe, Suelen, sentiu seu desencarne. Seus irmãos, embora não lhe desejassem isso, sentiram-se aliviados. Mas sua mãezinha nunca a esqueceu, desencarnou e está no plano espiritual, numa colônia, e tem orado muito por você e pedido seu socorro. Mamãe, não fui boa filha, exclamou Suelen, emocionada. Mary continuou. Benedito, você, encarnado, não dava notícias aos seus familiares e eles nem sabem que desencarnou. Quem se lembra de você é seu filho. Filho, teve um filho e não me disse. Falou resmungando Maria Goretti. Às vezes tenho me recordado dele, há tanto tempo não o vejo. Quando encarnado, como ela diz, não o via. Ele nasceu de uma pequena aventura, ficou com a mãe. Mary, você pode me dizer dos meus pais? Estão encarnados, velhos e doentes, acham que está longe e que nem se lembra deles, respondeu Mary. E continuou. Você, Maria Goretti. Já sei, não tenho ninguém que se lembre de mim, pelo menos para ter bons pensamentos, interrompeu Maria Goretti. Sinto dizer, mas é isso mesmo, falou Mary. Você pode me dizer se alguém achou o dinheiro que escondemos na casa? Perguntou Benedito. Sim, acharam. Nico e a esposa, seus empregados. Era uma boa quantia, disse Benedito. A senhora Zefa deixou muitos amigos, era querida e ainda é lembrada pelo muito que fez às pessoas, leu Mary. E meu marido e minha filha? Perguntou Zefa.
Seu marido perturbou-se um pouco com a desencarnação, mas agora está bem, mora numa colônia com a filha de vocês, Julieta, e eles têm pedido muito pela senhora. Querem-na com eles. Julieta sofreu ao desencarnar? Perguntou Zefa. Não, perdoou e foi socorrida. Foi ela quem ajudou o pai, respondeu Mary. E eu, não tem notícias para mim? Indagou Armando. Sim, tenho. Sua filha, Érica, herdou toda a fortuna de Zefa e cuida bem dela. Está casada e tem filhos. Magali e seus 2 filhos passaram por dificuldades quando você desencarnou, ficaram pobres e um dos seus filhos foi preso. Érica os ajudou. Vivem os 3 juntos e sempre atrapalhados, dando pequenos golpes e fazendo trapaças. Não pensam em mim, não é? Perguntou Armando. Infelizmente, não, respondeu Mary. Vamos continuar conversando. Peço-lhes que falem de si. Que motivos têm para estar aqui, após o corpo físico estar morto? Cada um falando de si, espero poder ajudá-los. Suspiraram. Talvez você tenha razão, Mary, falar nos fará bem, disse Suelen. Mas gostaria de saber quem nos matou e por quê. Eu não sei, mas creio que conversando descobriremos, respondeu a socorrista. Mary estava sendo sincera, ela não sabia nem quem cometera esse crime bárbaro nem por quê. No relatório não havia nada escrito sobre isso. Não conhecia aquele rapaz que atirou, já me esforcei e não me lembro. Conhecia muitos homens, mas aquele tenho certeza de que não. Motivos para ser assassinada? Creio que tive. Gostaria de saber quem foi e por quê. Falou Suelen. Isso também tem me intrigado, disse Eleocácio. Quem nos matou? Por que motivo? Fui ameaçado de morte várias vezes. E é incrível que tenha acontecido. Estou curioso para essas respostas, espero descobrir, expressou Benedito. Não fui só má, fiz boas coisas também. Será que isso não conta? Perguntou Suelen. Lembro que ajudei amigas, fiz favores, emprestei dinheiro. Fez esperando algo em troca, não foi? Indagou Armando. Você é chato, respondeu Suelen. Talvez, mas emprestei. Penso que nossas boas ações não foram o suficiente para anular as ruins, disse Zefa. Por que será que aqui só pensamos nas más ações? Perguntou Ademir. Porque foi por elas que viemos parar aqui, respondeu Eleocácio. São raras as pessoas que, estando encarnadas, só fazem boas ações, como também as que fazem só más, explicou Mary. Nós, que estamos ainda caminhando para o progresso, sempre temos boas e más ações. Imprudentes são os que deixam as más se sobressair e, se têm oportunidade de fazer o bem, não o fazem. Aqueles que desencarnam com muitas boas ações se fazem merecedores de uma ajuda aqui no plano espiritual. Suelen, você não quer começar a falar? Conte-nos sua história. Capítulo 4. Suelen e Eleocácio. Posso começar, falou Suelen. Aqui tenho recordado muito, vivo dessas recordações. Nasci numa família normal, de classe média baixa. Todos em casa trabalhavam. Mamãe era religiosa e quando eu era pequena ia à igreja para passear. Tive uma infância cheia de complexos e querendo ter objetos caros. Meus pais sofriam por eu ser diferente. Estava sempre pedindo, queria ter roupas novas e de marca, joias, frequentar lugares caros. Resolvi que, para ter o que queria, deveria me casar com alguém de posses financeiras. Comecei a ir atrás de uns garotos ricos e a namorar um deles, um rapaz alegre, desajuizado como eu, e fiquei grávida. Pensei que ele fosse casar comigo, mas o moço não queria nada sério e me levou para fazer um aborto. Fiz assim meu primeiro aborto. Continuei a sair com ele, ia a lugares importantes, ele me dava presentes, comecei a fumar e a beber, com 16 anos parecia que tinha mais de 20. Envergonhava meus irmãos e fazia meus pais sofrerem. Não obedecia a ninguém e parei de estudar. Esse meu namorado ia fazer uma viagem, ia para uma cidade no litoral com amigos e me convidou. Aceitei, peguei todas as minhas roupas boas e fugi. Mas deixei uma carta para que eles não fossem à polícia, escrevi explicando que ia embora de casa e que não me procurassem.
Fui para a praia e não só dormia com meu namorado, mas também com os amigos dele. Ficamos 20 dias na casa dos pais de um deles. Quando eles foram embora, resolvi ficar. Tornei-me uma prostituta. Fiquei grávida de novo e resolvi fazer outro aborto. Procurei quem o praticasse e achei uma enfermeira aposentada. Fiz e, como me tornei amiga dela, aprendi a praticar, ajudando-a. Vivi naquela cidade 4 anos, nesse tempo escrevi 2 cartas à minha mãe dando notícias, ela me respondia aflita, desesperada, querendo que voltasse e mudasse de vida, que fosse honesta e arrumasse um trabalho. Isso eu não queria. Cansada de ficar ali naquela cidade, mudei para uma outra e continuei com a mesma forma de viver. Novamente mudei e vim parar aqui, nesta cidade. Bem, não estamos mais na cidade. Onde estamos, Mary? Estamos no espaço do plano espiritual da cidade em que viverão encarnados. Este local é denominado umbral. Uma moradia provisória de espíritos, respondeu a socorrista. Suelen suspirou e continuou a falar. Estava com 27 anos e pensava que ao ficar mais velha não teria como sobreviver da minha profissão, do que fazia, agora acho errado falar assim. Profissão dever ser para quem trabalha. E resolvi praticar abortos. Eu tinha feito mais 3 abortos, fez-los em lugares diferentes, prestava atenção e me achei apta a praticar. Julgava até que ajudava moças, pois para umas cobrava mais barato, ou a prestação. Teve uma mocinha que foi estuprada e fiz sem cobrar nada. Por que será que às vezes pensamos que ajudamos umas pessoas e estamos prejudicando? Suelen respondeu. Mary, você deveria saber no seu íntimo que aborto é algo errado. Priva um espírito de reencarnar, de ter a oportunidade do recomeço. Você infelizmente não ajudou ninguém com seu ato, mas contribuiu para que outros cometessem erros e errou também. O feto desde sua concepção tem vida, é também um espírito. É um assassinato, não é? Perguntou Suelen. Matei seres indefesos. E funcionou comigo a lei de Talião, matei e fui morta. Minha mãe me falava isto, Suelen, você planta e a colheita chegará, será obrigada a ter de volta o que fez. Mamãe, tenho saudades dela. Nesse tempo em que estive nesta cidade, escrevi a ela algumas vezes. Agora sinto tanto sua falta. Ela sabia acalentar, me abraçava, consolando-me, quando eu chorava. Não lhe dei valor, não a respeitei e creio que não merecia seus afagos. Agora eu gosto dela. Suelen respirou fundo e continuou. Conheci Eleocácio e me tornei amante dele, e tudo estava bem quando fomos assassinados. Eu tenho remorso de ter feito abortos, e de os ter praticado em outras mulheres. Fico pensando, quero voltar e ter outro corpo, viver de novo no plano físico, mas terei oportunidade. Será que minha futura mãe irá me abortar? Sentiria muito se fizesse isso comigo. Agora entendo bem, não faça ao outro o que não gostaria que lhe fizessem. Vejo constantemente aqueles fetos, alguns tremendo, para morrerem nas minhas mãos. Sofro. Suelen parou e chorou aos soluços. Todos ficaram quietos. Após uns 3 minutos continuou a falar. Por isso acho merecido eu estar aqui. As minhas poucas boas ações foram insuficientes para que me ache digna de uma ajuda. Suelen falou. Mary, delicadamente, você já sofreu muito estes anos todos aqui. Já é tempo de você aprender a viver com dignidade, a ser útil e trabalhar ajudando outros que sofrem. Não se desespere, tenha esperança, queira o socorro e, o mais importante, peça perdão e perdoe a si mesma. Você acha, Mary, que posso ter outra oportunidade? Que isto aqui não é eterno? Indagou Suelen. Não é eterno, isto pelo que passam é temporário. É para isto que estou aqui, para fez-vos compreender e querer mudar para melhor. Todos nós temos oportunidades e você também terá. Suelen, o sofrimento passa ensinando. Você faria o que fez de novo? Perguntou Mary. Se voltasse agora com o que sei, não faria. Mas sem estes conhecimentos não sei. Estou sendo sincera. Sem saber das consequências é difícil falar com certeza se faria ou não. Depois de ter sofrido as reações, digo com firmeza que não faria.
Sou ruim, não sou? Pelo menos não está sendo hipócrita, falou Ademir. Foi má, não escondeu que era e agora tem a coragem de falar de modo sincero do que fez. Hipócrita. Creio que não fui, mas isso não anula o que fiz, disse Suelen. A hipocrisia é muito ruim, hipócritas também vêm parar aqui, disse Ademir. Quer falar mais alguma coisa, Suelen? Perguntou Mary. Estou muito triste, deprimida, infeliz por estar aqui. Nunca pensei que ficar presa fosse tão ruim. Aqui estou condenada a não sair do lugar, a sentir frio, sede, estou desconfortada e suja. Que bom seria tomar um banho e não só lavar as sujeiras do meu corpo, mas também as de dentro de mim. Corpo. Como é que eu, estando morta, sinto ter corpo? Nosso espírito ao desencarnar está revestido de um corpo que é ainda matéria, só que rarefeita, invisível aos olhos carnais. Chama perispírito. E, quando desencarnamos e não temos compreensão de como viver com o perispírito, sentimos as necessidades do corpo físico, e alguns se iludem tanto que se acham ainda encarnados, explicou Mary. E como nos sentimos? Expressou Suelen. Não gosto de viver aqui, é muita tristeza. Quando fazemos algo errado, não pensamos que podemos vir para um lugar assim. Está sendo grande meu castigo. Lembro a você, Suelen, que não há castigo, como diz, explicou Mary. Somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. Ao errar nos desarmonizamos, e é preciso nos harmonizarmos, e sempre temos oportunidade de fazê-lo pelo amor, trabalhando para o bem de nós mesmos e para o próximo, mudando a forma de viver e sendo bons. Mas, quando recusamos essas oportunidades, a dor vem nos ensinar. Pelo próprio bem de vocês, é necessário harmonizarem-se com as leis divinas. Eleocácio prestou muita atenção no relato de sua ex-amante. Mary o incentivou. E você, Eleocácio, não quer falar também? Estou pensando, fui hipócrita. Fingia ser uma pessoa e era outra bem diferente. Dava uma de honrado, de sujeito impecável, que estava ali para castigar bandidos, e agia escondido como um. Vou falar de mim. Também tenho sofrido aqui. Eu que sempre fui exigente, queria que minha roupa estivesse sempre bem lavada e passada. Estava sempre barbeado, limpo, exigia a hora certa para tudo. Aqui creio que aprendi a não ser tão exigente. Acho que não serei mais. Fiquei no chão, sujo, alimentando-me só quando o socorrista vinha aqui, e aprendi a ser grato por esse pouco que recebo. Estar sujo me incomoda, este sangue escorrendo do ferimento me causa nojo e dor. Como tudo acaba, mandava e era obedecido. Poderia ter usufruído de tudo sem precisar magoar ninguém. Sinto falta até do cafezinho quente que a servente do fórum me servia e pelo qual eu nunca lembro de ter dito obrigado a ela. Dores, saudades, tristezas, nunca pensei em sentir isso ao morrer. Morte, enganosa ela é. Eu era um juiz importante e terminei assim. Importante, que ilusão. Aqui, desencarnado, não tenho nada disso. Nasci numa família honrada, ou que dava valor a isso, mas, pensando bem, sempre tinha quem fizesse algo errado e bem escondido, como se fosse possível esconder de nós mesmos nossos erros. Fui orgulhoso, arrogante, e meus pais me motivaram a ser assim. Sempre fui ótimo aluno, estudava muito e queria ser juiz. Formei-me com louvor, pus-me a trabalhar e continuei a estudar. Conheci Iva e achei que ela seria boa esposa, era também advogada e educada. Casei e vieram os 2 filhos. Prestei concurso para ser juiz, passei e foi uma enorme alegria ter me tornado senti-me realizado. Trabalhava muito, achando que resolvia tudo do melhor modo possível, achando-me infalível. Embora amasse do meu modo Iva e estivesse satisfeito com a família, comecei a ter amantes e até me apaixonava por elas. Com isso passei a ter gastos extras e, para suprir essas necessidades, comecei a fazer pequenos favores que eram cobrados. Lembro-me do primeiro, foi de um julgamento de um moço que assassinou outro numa briga. O pai do que morreu me procurou e me ofereceu soma de dinheiro para que o condenasse a muitos anos. Foi o que fiz, afinal ele era um assassino. Fui implacável.
Só que os dois rapazes lutavam e qualquer um deles podia ter morrido. Deixei o assassino arrasado, e foram surgindo casos e eu, dando o parecer para quem me desse dinheiro. No começo só condenava os culpados, mas depois. Eleocácio deu uma parada, suspirou e continuou: um dia, fui procurado por um senhor que após se apresentar foi direto ao assunto. Senhor juiz, venho aqui porque será o senhor quem julgará meu sobrinho. Ofereceu-lhe uma boa quantia, para que o solte, mas ele é culpado e eu não solto bandidos, respondi orgulhoso. Não, quem é bandido para o senhor? Quem recebe dinheiro para mudar sentenças é honesto. Desculpe-me, mas tenho provas de que o senhor fez isso. Quer ver? Mostrou documentos, fotos em que eu recebia dinheiro. Senti-me mal, mas ele, implacável, continuou: isso não tem importância, cada um ganha a vida como quer. Vamos começar de novo. O senhor aceita esta quantia para dar o resultado favorável ao meu sobrinho, senão isto tudo irá para as manchetes de jornais. Foi então que percebi o tanto que havia errado e que estava nas mãos de bandidos. Fiz o que eles pediram. Fui criticado, tentei defender-me, dizendo que não tinha provas contra o julgado etc. Esse moço, traficante de drogas, foi solto. Houve também uma vez em que um moço foi preso por assassinato, ele dizia ser inocente, mas havia muitas provas, testemunhas contra ele. Fui procurado por um advogado que defendia bandidos e que me ofereceu dinheiro para condená-lo. Aí tive a certeza de que ele era inocente e mesmo assim o condenei. Não esqueço o olhar daquele moço. Ele me olhou tão sentido, tão magoado, que não gosto de me lembrar, mas estou sempre recordando. Pedi transferência e vim para esta cidade. E logo que mudei conheci Suelen, que estava numa encrenca. Apaixonei-me por ela, livrei-a da cadeia. Tentei ser honesto, mas gastava demais com ela e voltei a cometer atrocidades fingindo ser bom e honesto. Também tinha motivos para ser assassinado, mas não sei quem foi. Se mandei alguém inocente para a prisão e se soltei culpados, são fatos de que me arrependo, e aqui estou, preso, sem as mínimas condições humanas. Preso por causa dos inocentes e no lugar dos culpados. Não acreditava em nada quando estava no corpo físico. Ironia. Era um ateu convicto. Achava que o corpo carnal morria e tudo acabava, que Deus não existia. Se existisse, ele ia me provar. Como se eu fosse tão importante, como se Deus, meu Criador, necessitasse me provar algo. Minha família dizia ter determinada religião, isso por status, porque ninguém seguia, até eu, dependendo da pessoa, dizia que também seguia. Esperava que meus filhos ficassem mais adultos para explicar minha teoria, que Deus não existia. Porque eu, instruído, achava que a religião era ópio, vício do povo, a distração que os mais inteligentes inventaram para a multidão não se revoltar. Via muitas injustiças e maldades, eu mesmo as fiz, e se ele, Deus, existisse, certamente não as permitiria. Se ele não é bom, não é Deus e, assim, ele era uma invenção. Como era ignorante, poderia ter procurado e ter entendido o que é Deus, este fabuloso Criador, este Pai amoroso. Lembro que uma vez no fórum encontrei um colega lendo um livro religioso no seu horário de almoço, indaguei-lhe, rindo: você acredita nisso? Sim, acredito. Este livro nos ensina a crer raciocinando. Pois eu não creio. Prove para mim que isso é verdade, que Deus existe. Exclamei, orgulhoso, não querendo que ele provasse, mas sim colocar minhas ideias. Senhor juiz, é difícil provar algo a alguém que não quer mudar a forma de pensar. E tudo o que lhe disser agora o Senhor terá como rebater. Creio que, quando morrer e não acabar, seu espírito continuar vivo, voltará a pensar sobre isso de outra forma, a de necessitado. Disse ele. Terei que esperar até morrer para ver, exclamei, rindo. Todos nós iremos um dia ter o corpo físico morto, senhor juiz, seu dia chegará, respondeu ele tranquilamente. E agora aqui, nestes anos, tenho pensado muito, meu corpo carnal morreu, continuei a viver, Deus também existe.
Não era ele que precisava me provar, era eu que necessitava encontrá-lo. Acho agora que quem é ateu ou não procurou entender nosso Pai maior ou é orgulhoso demais para vê-lo na natureza, no próximo e nele mesmo. E aquele companheiro de trabalho do fórum tinha razão, nada que ele me falasse, me provasse, me faria acreditar. E o ateu leva um susto com a continuação da vida após a morte. Agora creio em Deus, e me envergonho de ter sido ateu. Eleucácio disse Mary: as injustiças são explicadas pela lei da reencarnação. Recebemos as reações de nossas ações, quando agimos com maldade. Nada é injusto. Tenho medo disso, embora aqui tenha tido o retorno. E como é ruim recebê-lo. Eleucácio se calou, todos haviam escutado atentos. Após uns segundos de silêncio, Zefa falou. Vocês dois não se lembram de Vanilda. Não se recorda dela, Suelen. Era uma moça bonita, você deve tê-la conhecido. Vanilda, repetiu Suelen suspirando. Como sabe dela? É fácil saber, respondeu Eleucácio. Você, Suelen, sempre resmunga esse nome. Sim, era minha conhecida. É outra de que não gosto de recordar. Vanilda era uma jovem bonita que, além de trabalhar em um escritório, fazia programas com homens, vendia seu corpo, para ter melhor renda, e a sua família desconhecia esse fato, acreditava que ela ganhava bem. Uma amiga dela, Lili, que também agia assim, ficou grávida e Vanilda me procurou para que lhe fizesse um aborto. Fui à casa de Lili e Vanilda estava lá. Fiz que ela abortasse, mas algo saiu errado, não sei bem o que foi, e Lili morreu. Para não ser presa, pus a culpa em Vanilda. Eleucácio me ajudou e ela foi presa. Deixou que alguém fosse acusado em seu lugar. Que horror! Falou Ademir. Eleucácio me prometeu que ia ajudá-la e que ela não ficaria muito tempo presa, disse Suelen. E aí, o que aconteceu com essa moça? Perguntou Maria Goretti. Não sei como ou por que ela morreu na prisão, respondeu Suelen. Ela tinha família? Alguém que sofreu por ela? Indagou Zefa. Não sei, devia ter, ela me falou certa vez dos pais, da mãe, que amava muito, respondeu Suelen. Vocês devem estar aqui por isso também, falou Benedito. Um acusou, outro, sabendo inocente, a deixou na prisão. Bela dupla. Você também não deve ser inocente. Será que não fez nada de errado? Indagou Suelen. Não sou inocente e não estou julgando, foi só um comentário, desculpem-me, falou Benedito. A morte dessa garota me amargura, disse Eleucácio. Ela não era bandida e não soube lidar com a podridão que encontrou na prisão. Foi morta, assassinada, e eu me sinto culpado. Eu só aguardava um tempo para soltá-la, e ia realmente fazer isso, só que não deu, ela morreu antes. Cometi muitos erros e acho justo estar aqui. E de Lauro, você se lembra? Perguntou Ademir. Lauro, por que pergunta isso? Indagou Eleucácio, preocupado. Conheci a família dele, até ajudamos seus pais já velhos com alimentos e roupas. Foi um inocente que você mandou para a prisão. Os pais dele lhe rogaram pragas e o maldisseram. E eles tinham outro filho, que o odiava por ter feito essa injustiça com o irmão. Ele pode ter mandado matá-lo, respondeu Ademir. Lembro de Lauro, mas queria esquecer. É verdade, mandei-o para a prisão, inocente, no lugar de um bandido que me pagou. Lágrimas escorreram abundantes pelo rosto do ex-juiz. Fez-se um silêncio e Mary pensou que aquela quietude era assustadora. Orou pedindo ajuda, teve medo de não saber como lidar com eles. E recebeu pensamentos de incentivo de Alfredo. Mary, você está indo bem. Eles anseiam por falar, desabafar, escute-os, saberá aconselhá-los, orientá-los. Mas eles estão falando de seus erros, fatos íntimos. Será que devo escutá-los? Indagou em pensamento. Sim, minha querida, escute-os. São erros que os incomodam, melhorarão ao falar e por ter quem os ouça, e faça com carinho. Mas, sabendo que receberia auxílio de Alfredo, ficou mais tranquila. Mary os achou lúcidos e lembrou que Alfredo lhe tinha dito.
Com sua presença, com estas ervas que queimará e com os curativos que lhes tirarão a dor, eles ficarão menos perturbados para que possam conversar. Apesar de que no momento eles não estão mais tão confusos. Isso não é bom, indagara a socorrista. Sofrem mais no umbral os que estão em pleno gozo de suas faculdades mentais. Tendo o entendimento de tudo por que passam, sentem mais. É melhor continuarmos conversando, falou Mary. Também acho e, se ninguém tiver nada contra, vou falar de mim, disse Benedito. Capítulo 5. Benedito e Maria Goretti. Todos, concordando, olharam para ele, que continuou a falar. Fui uma criança levada e briguenta, éramos pobres, mas, comparando-nos a outros moradores do local, éramos considerados pessoas de posses, pois tínhamos sítio, casa e animais. Minha mãe era religiosa, mas daquelas supersticiosas, que estava sempre dizendo, isto não se pode fazer, aquilo também não, só que não explicava o porquê. Não tive religião, achava que era algo chato que proibia tudo que era prazeroso. Acreditava em Deus e até rezava nas horas de aperto, mas nunca frequentei uma igreja. Sempre fui muito trabalhador, gostava de atividades, não ficava quieto, era bom empregado, tive sempre emprego. E isso que mais me incomoda aqui, ficar sem fazer nada. Isso é o verdadeiro inferno, ficar ocioso. Como é ruim passar horas, dias, semanas, meses e anos aqui sentado, com dores e sem fazer nada. Quando encarnado me falavam que as pessoas morriam e descansavam, não me conformava e pensava, morrer deve ser ruim. E aqui estou, morto, mais vivo que antes, sem fazer nada, só pensando e maldizendo as coisas erradas que fiz. Como isso é horroroso, cruel, embora reconheça que eu é que fui cruel. É a lei do retorno. Estou cansadíssimo de não fazer nada. Até sonho que estou trabalhando. Queria fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. Carpir com a enxada seria um prêmio. Mas vou voltar à minha história. Era muito jovem quando me envolvi com uma moça e ela engravidou. Não quis me casar com ela e nasceu um menino, mas eu cuidei dele, dava a ela dinheiro todo mês. O garoto crescia forte e bonito. Num baile briguei com outro jovem, foi por besteira, por causa de uma moça, poderia ter parado por aí, mas não, onde nos encontrávamos brigávamos. Fiquei sabendo que ele queria me matar e passei a sair armado com um punhal afiado. Numa tarde, após um jogo de futebol, começamos a discutir e ele me desafiou para que o esperasse após todos terem ido embora, para uma briga onde não houvesse ninguém para nos separar. Fiquei. Brigamos entre as árvores do caminho, após uns socos, peguei o punhal e o matei, só que ele não estava armado. Temendo represálias de amigos e parentes dele, corri em casa, peguei uns pertences, me despedi dos meus pais, deixei minha mãe chorando e parti. Foi a última vez que os vi. Montei num cavalo e segui por uma trilha até uma outra cidade, onde tínhamos um conhecido. Deixei o cavalo com ele para que devolvesse aos meus pais, peguei um trem, fui para uma cidade grande e, após, para longe de lá. Foram poucas as vezes que escrevi cartas aos meus pais, e recebi poucas notícias. Fiquei sabendo que os parentes do moço morto me procuraram e depois desistiram e que meu filho estava crescido. Depois parei de dar notícias e não soube mais deles. Não ajudei mais meu filho. Agora gosto dele, mas antes, encarnado, não ligava, me era indiferente. Por 2 vezes fui preso, uma por vadiagem e a outra por estar bêbado e ter brigado num bar, na confusão quebramos tudo. Na prisão levei uma surra que me deixou com muito ódio da polícia. Lá vi muitas tristezas, abusos, às vezes se tem mais medo dos companheiros de cela que da polícia. É um lugar muito ruim, triste, onde se tem muitas saudades, arrependimentos e onde se fazem muitos planos de vingança, mas também de mudar de vida, ser honesto. Fico pensando que não difere muito uma prisão de encarnados daqui do umbral. Só que lá eu tomava banho, via o sol e me alimentava. Acabei saindo da prisão e resolvi parar de arrumar encrenca, não brigar mais. Encantei-me com uma garota, era uma prostituta muito jovem, menor de idade.
Ela também me queria, só que estava ligada a uma casa onde um homem tomava conta dela e de outras. Ele ganhava dinheiro sendo empresário, como ele dizia, das meninas. Ele me advertiu para me afastar dali, da garota, mas, apaixonado, não o fiz. Ele mandou 2 homens me surrar, foi uma boa briga e fiquei todo machucado. Por vingança, fui até uma cidade maior e o denunciei. Esse empresário foi preso, as garotas, soltas e, com medo dele, fui para longe. Foi nesse tempo que encontrei Maria Goretti e nos apaixonamos. Ela tinha sido prostituta e gostava de viver com luxo e eu também. Então tivemos a ideia de abrir um prostíbulo. E para ganhar mais e pagar menos as meninas, as enganávamos e depois as obrigávamos a fazer o que queríamos. Foram poucas que ficaram conosco querendo. Tivemos um bom lucro. Precisamos mudar de cidade algumas vezes e nos últimos tempos estávamos bem acomodados e com umas garotas bonitas. Pagava a uns policiais para não ser importunado, nisso ia boa parte dos nossos lucros, mas fazia parte do jogo. Que horror! Exclamou Suelen. Fui uma prostituta, mas porque eu quis. Obrigar alguém a ser é terrível. Sei disso, respondeu Benedito. Pois não é justo que esteja aqui neste castigo. Lembro sempre do rosto das meninas, umas sofridas, outras me pedindo para ir embora. Vigiava-as, impedindo que fugissem ou as enganava dando-lhes luxo, viagens, roupas caras, e faturava alto. Não são nada agradáveis essas lembranças. Obrigar alguém a fazer algo é a pior coisa que um ser humano pode impor a outro. Por Deus do céu, não faria nada disso de novo. Cometi tantas coisas erradas e quando fui fazer algo simples, inocente, fui morto. O que você, um ser tão desprezível, estava procurando na casa de minha tia? Perguntou Armando. Vou fingir que não ouvi sua ofensa, respondeu Benedito. Fui lá por causa dos selos. Sempre gostei de selos e os colecionava. Arrependo-me de ter ido, deveria ter escutado Maria Goretti, que me disse aquele dia estar com uma intuição de que algo ruim ia acontecer. E você não me deu atenção, falou Maria Goretti. Pensei que, se algo fosse acontecer, seria à noite no bar, até tinha tomado algumas providências, alertei os empregados, conversei com as meninas, dei-lhes dinheiro para agradá-las, disse Benedito. E você sabe quem nos matou? Perguntou Ademir. Não conhecia o moço, mas parece ter sido alguém mandado, assassino de aluguel, profissional. Mas não tenho certeza, respondeu Benedito. Deve ter sido alguém que, querendo matá-lo, o fez e sobrou para nós, comentou Armando. Não acho, exclamou Benedito. Lembro a você que o assassino buscou o juiz com a amante no interior da casa e os trouxe para a sala. Reuniu todos e nos matou. Depois permanecemos os 7 aqui neste local e isso deixa claro que não há inocentes entre nós, senão teria, ao desencarnar, ido para outro lugar. Ninguém sabia que íamos lá aquela tarde. Mas eu achei que estávamos sendo seguidos, interrompeu Maria Goretti. Bobagem sua, respondeu Benedito. Tinha observado bem e não vi nada. Depois, se quisessem só matar a mim ou a Maria Goretti, era bem mais fácil fazê-lo no nosso bar ou em nossa casa. Acho que morri de bobeira, porque estava lá na hora errada. Mas não foi inocente, exclamou Suelen. Não, e tinha motivos para ser morto. Sou um assassino. Minha história não tem nada de bom para me orgulhar. Quando ele terminou de falar, Maria Goretti disse: estou com vontade de falar, acho que ao fazê-lo tirarei um peso de mim. Nunca matei, não abortei, porque não fiquei grávida. Mas tirei sonhos de jovens, matei seus anseios, tirei anos de vida delas, fazendo-as viver de forma que nós ganhássemos dinheiro. E horrível isso. Também penso a todo instante nos atos errados que fiz. Arrependo-me, se voltasse atrás não os faria. Mas também sofri. Minha vida não foi fácil. Desde pequena tinha intuições, em casa todos se acostumaram com isso. Dizia: tal pessoa vai chegar, e não dava outra, vamos receber uma carta, e ela vinha, embora onde morássemos não tivesse nada de interessante nem acontecesse nada de muito diferente.
Nunca liguei para isso que sentia, nem procurei saber por que tinha essas intuições, só que, quando achava que ia acontecer algo de mal, tomava algumas precauções. Era a segunda filha de muitos irmãos, 8. Meu pai era um bruto. Odiei-o por muito tempo. Minha mãe era fraca, uma coitada que fazia tudo o que ele queria. Vivíamos miseravelmente, mas meus pais se amavam, queriam bem um ao outro, embora tivessem muitas dificuldades, eram unidos. Morávamos num casebre de um cômodo, era tudo junto, cozinha e quarto. Meu irmão mais velho, pequeno ainda, foi ajudar meu pai trabalhando na terra. Mas ali a terra era improdutiva, clima seco, não dava nada. Um dia, meu pai me surrou só porque pedi para comer um frango. Creio agora que foi de desespero, não tinha e não queria que pedíssemos. Estava com 13 anos quando minha mãe ficou doente, meu pai a levou ao médico que atendia de graça, mas não tinha dinheiro para comprar os remédios e ela tinha algo grave, se não tratasse era perigoso morrer. Ele me chamou, Maria Gorete, vou levá-la para a estrada para que se deite com um homem, para ter dinheiro e salvar sua mãe. Não quero, respondi. Não tem escolha, já decidi. Como é a primeira vez, alguém deverá me dar um bom dinheiro por você. Vamos, me obedeça, senão vai apanhar e irá do mesmo modo. E por nada deverá chorar, entendeu? Se você chorar, achar ruim, lhe baterei tanto que ficará uma semana de molho na salmoura, meu pai falou, autoritário. Era tão inocente, quase analfabeta, só tive 2 anos de escola, pensei que ia realmente deitar-me, dormir ao lado de um homem, um desconhecido. Fomos para a estrada. Era uma rodovia em que trafegavam caminhões de transporte de cargas, morávamos perto, uns 3 quilômetros dali, e íamos a pé. À noite os caminhoneiros costumavam parar num pequeno bar para pernoitar. Meu pai negociou com um deles. Um homem gordo, feio e velho, e fui para o caminhão com ele. Foi terrível. Senti dor, nojo, medo, fui estuprada com o consentimento do meu pai. Queria morrer e teria matado aquele homem se tivesse como. Arrasada, machucada, fui para casa com meu pai e ele teve o dinheiro para comprar os remédios. E ele passou a me levar sempre à estrada. Para que eu não ficasse grávida, ele pagou para uma mulher colocar algo dentro de mim e nunca engravidei. Era uma benzedeira, feiticeira, como a chamávamos. Ela colocava ervas dentro do útero, diziam ser venenosas, todo mês ela fazia isso. Creio que queimava as paredes do útero, pois uma vez um médico, anos depois, ao me examinar, disse que meu útero parecia ter sido queimado. Essa mulher, para que eu não sentisse dores, me dava uma beberagem, era desse jeito que ela se referia a um chá, mas mesmo assim doía muito. Meu pai foi me vendendo e melhoramos de vida um pouquinho, já não passávamos tanta fome. Eu era graciosa, bem feita de corpo, mas muito maltratada. Achava ruim ter de ir para a estrada, mas ia, com medo de meu pai e de suas ameaças. Minha irmã mais nova que eu 2 anos ficou apaixonada e temia que meu pai a levasse para a estrada. Sabíamos que ele planejava fazer isso. Os dois, ela e o namorado, resolveram fugir e eu os ajudei. É a única boa ação que lembro que fiz. Escondido do meu pai, ajuntei um dinheiro e dei a eles, que foram para longe. Quando meu pai descobriu que eles tinham fugido e que eu os tinha ajudado, levei uma surra que me marcou toda e nem pude ir para a estrada, fiquei dias em casa. Minha mãe cuidou de mim, embora ela me quisesse bem, achava certo o que meu pai fazia e que eu devia obedecê-lo. E que ele fazia o melhor para nós no momento. Eu nunca mais soube deles, da minha irmã e do namorado. Decidi fugir também e planejei tudo muito bem. Meu pai me revistava quando íamos embora e eu não conseguia mais esconder dinheiro. Um dia deu certo. Havia mais caminhões parados, entrei em um, fiz o programa, tive relações sexuais com o motorista, que me pareceu simpático, e pedi a ele, o senhor me levaria embora daqui. Meus pais me venderam para aquele velho que me traz aqui e me obriga a fazer isso. Quero me livrar dele e voltar para minha família. Menti, porque se dissesse que era meu pai, o motorista não ia querer me levar.
Para onde quer ir? Indagou ele. Para qualquer lugar, desde que seja longe daqui, depois dou um jeito de ir para casa, respondi. Está bem, levo você. Mas como fará para fugir? Vou descer e fingir entrar em outro caminhão. Venho escondido para cá e partimos. Tudo bem, concordou ele, e assim fiz e deu certo. Ao sair do caminhão fiz sinal para meu pai que ia entrar em outro, ele concordou, fiz que entrei e, agachada, voltei para o outro e fiquei escondida. O motorista, que ia pernoitar ali, ligou o caminhão e partiu. Senti-me aliviada, mas estava só com a roupa do corpo e sem dinheiro. Calculei que, como eu demorava, meu pai foi ver o que havia acontecido, pois tinha que voltar para casa, não me encontrou e calculou que eu tinha ido embora com o motorista do caminhão que partiu. Mas não tinha como ir atrás de mim, deve ter ficado furioso, pois perdera a fonte de renda. Não senti medo, rodamos muito e o motorista parou em outro lugar para dormir. Ele me deu alimentos e eu tive relações sexuais com ele em troca. Andamos por 3 dias. Agora, Maria Goretti, você fica aqui, esta cidade é grande e arrumará o que fazer. Estou perto de casa e não posso levá-la mais. Sou casado e tenho filhos. Obrigada, respondi. Você me ajudou muito. Nunca tinha visto uma cidade, estranhei e andei como boba, estava com fome, parei e pensei, vou arrumar trabalho. E passei a bater nas portas das casas, mas havia dificuldades, teria que dormir no emprego, não tinha roupas e inventei uma história, estava viajando e dormi, quando acordei tinham me roubado a mala. Saí para arrumar emprego porque passávamos fome onde estava, quero trabalhar para mandar dinheiro para meus pais. Após muito procurar, uma senhora me aceitou.